vaguinha. 1-0 para o Atlético Goianiense. É o tipo de jogo que é uma guerra para o Inter, né? É o tipo de jogo que vira um pandemônio e aí o Inter não consegue jogar. É inexplicável, né? É inexplicável. Tá? O que aconteceu ontem em Goiânia é difícil de entender e difícil de explicar aqui no microfone. Mas, vamos lá. A sensação que eu fiquei, tá? E é subjetivo, óbvio, que o Inter tinha ganhado um título na quarta-feira. Essa foi a sensação que eu tive, que foi o Inter ganhou um título na quarta e aí foi jogar no final de semana. Bom, nós já ganhamos, né? Já ganhamos o título, então vamos hoje... Parece que o time estava de ressaca. Então, o pessoal estava de ressaca. Saiu na sexta e no sábado e foi jogar no domingo. Parece que foi isso. O Inter não foi para jogar bola. Contra o Juventude, o primeiro tempo do Inter, apesar de o Inter ter perdido... ter sofrido um gol no final do primeiro tempo, o Inter amassou o Juventude. O Inter criou situações de perigo para o Juventude. O Inter encaixotou o Juventude. Por que não repetiu nesse jogo aí? Por que contra o pior time do campeonato a postura não foi a mesma? E aí eu acho que tem uma questão do treinador, embora tenha amenizado após a entrevista do mercado, porque o mercado... Eu já vou encerrar, tá, Munari, para todo mundo poder falar. O mercado, no final do jogo, ele disse, olha, hoje nós não fizemos absolutamente nada que o nosso treinador pediu. Isso dá uma amenizada. Mas eu acho que muito da postura passa também pela decisão de estratégia de jogo do treinador. Passa sim. Agora, individualmente, nem o Gabriel Carvalho conseguiu jogar bem. E aí tu pode tentar buscar uma explicação para isso. Mas eu não consigo. Até agora... E eu passei a noite tentando. Ontem fiquei até a meia-noite aqui no bate-bola e não consegui encontrar uma explicação. Vamos falar do Renato, que tá com um pouquinho de ranço ainda, minha gente. A gente já falou disso em outros momentos por aqui, mas ontem ele distribuiu alfinetadas. Ontem não, aliás, sábado, depois do jogo, ele distribuiu alfinetadas durante a entrevista. Vamos ver. Você queria colocar de quem? O Dodge? E terça-feira? Aí que tá. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Não discute futebol comigo. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Vocês têm um ano, às vezes fazem um ano de faculdade, vocês querem discutir futebol com quem tem 30 anos de futebol. É muito difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. Diego Costa e Monsalve, por exemplo, né? Na equipe titular. Não vou responder essa sua pergunta porque eu já sei. Você está jogando uma banana para mim, uma casca de banana, e eu não vou escorregar, já vou te adiantando, viu? Cara, olha, eu gostaria de ir na faculdade que vocês tiveram aula. Eu queria ser o palestrante. E eu gostaria de fazer as perguntas para vocês lá também, para ver o que vocês iriam me responder. Quem pode nos explicar por que Renato está com tanto mau humor? O Renato trabalha sempre assim na derrota, sempre assim. O Renato sempre trabalha assim na derrota, mas realmente a gente precisa entender que o momento de tensão é gigante. O Grêmio joga o jogo da vida amanhã, o Grêmio não esperava perder da maneira que perdeu para o Bahia foi muito superior ao Grêmio, jogou mais, fez mais. E esse tipo de doença, entre aspas, só se resolve com uma coisa: ganhando. Eu tenho muita preocupação com relação ao Grêmio amanhã. Muita preocupação. Eu tenho muita preocupação com o Fluminense amanhã. Tá preocupado com esquerdinha na lateral? O Grêmio precisa avançar. Sob pena de entrar também nesse redemoinho perigoso aí que a gente costuma ver em derrotas pesadas. Então o Grêmio precisa do resultado amanhã. O Renato ele não tem gostado de perguntas que questionam, né, a questão de campo dele. Essa daí, por exemplo, foi uma pergunta sobre a dupla de volantes que ele escalou, Duqueiroz e PP. Aí ele pergunta para o repórter, quem é que você escalaria? O repórter diz o Dodge. Aí ele diz, e quem é que joga a terça? O repórter diz o Dodge também. E aí ele fica bravo e diz, não vou discutir com você, mas foi ele quem perguntou para o repórter. Né? Ele não tem que perguntar para o repórter. O repórter perguntou por que jogaram PP e Duqueiroz, ele tinha que dar a resposta. É simples. Ele podia simplesmente joguei com essa dupla porque eu estou poupando os titulares para terça. E aí? Né? E ele fala que não podia usar os jogadores de terça. Mas no intervalo, quando ele coloca o Natan... Olha como o Grêmio melhorou com o Natan Pescador. Quando ele coloca o Natan Pescador, que inicia pelo lado direito, mas vem para dentro, vira mais um cara no meio de campo, o Grêmio já equilibrou o jogo. Então, mesmo com reserva, ele não precisava ter escalado um time tão aberto. Ele escalou o PP, que é um volante que não marca,
junto com o Duqueiroz, e aí pelos lados Aravena e Natan Fernandes, que marcam um pouco, que tem pouca capacidade de ficar com a bola. O Aravena até tentou, né? O Aravena tentou, né? E o Bahia deu um banho de bola no primeiro tempo. O Bahia teve 70% de posse de bola no primeiro tempo. O Bahia jogou no campo do Grêmio. O Grêmio com a torcida, o estádio cheio, tava bonito, o Alfredo Jaconi. O Grêmio ficou o tempo inteiro correndo atrás do Bahia. Ele pensou mal o jogo. Mesmo poupando titulares, todo mundo sabe como o Bahia joga, que é um time que usa muito meio campo. E ele esvaziou o meio campo. Vamos falar um pouquinho da estratégia gremista para esse jogo contra o Fluminense. O Grêmio só precisa de um empate para chegar às quartas de final. E eu quero repercutir um pouco mais esse time que o Renato vai colocar em campo e o que o Renato, minha gente, respondam essa para mim, não pode fazer dentro dessa estratégia de logo mais. A informação que chega de que quem sairia do time para a entrada do terceiro zagueiro seria o Cristaldo e não o Pavon. Realmente, essa informação me surpreende. É verdade que o Renato, quando ele jogou com 3 zagueiros, ele jogou sem centroavante, né? Então era o Cristaldo, falso 9, jogando ali com o Soteldo, com o Pavon. Mas eu esperava que quem fosse sair do time seria o Pavon. Porque dentro desse time que a gente está vendo aí, dessa formação, né, que é um 3-4-2-1, dá para o Cristaldo jogar nessa função do Pavon ali, porque quando o Grêmio for atacar, né, os lados do campo vão ser do João Pedro e do Reinaldo. Então, esses 2 jogadores, Pavon e Soteldo, o Cristaldo e Soteldo, eles ficam numa parte mais central, né? Lembra que a gente falava do Roger, lá dos 5 corredores do campo, né? O meio espaço, eles não vão estar abertos. Os caras de lado são os laterais. Então, eles ficam mais perto do centroavante. Então, é uma função que o Cristaldo pode fazer. Até sem a bola, eles não voltam tanto pelos lados, né? Esses jogadores. É diferente quando jogam no 4-2-3-1, que eles têm que voltar muito pelos lados. Então, eu acho que o Cristaldo poderia fazer essa função de ser um meia-direita, né, se aproximando do Bright White, sem necessidade de ter o Pavon. O problema desse time aí é que é um time que vai ter dificuldade para ficar com a bola. Né? Pouca posse de bola. Não tem tanta velocidade o Pavon para o contra-ataque. O Soteldo segura muito. Não, mas o Soteldo também não, né? Aí eu chego então, assim, como assim, CCD? O Soteldo não é rápido. Não, o Soteldo não é um jogador de tiros de 30, tiros de 40 metros. Né? Ele é um jogador, excepcional jogador nesse tiro de 10, 15 metros. Excepcional, inclusive, a arrancada dele, mas não longo, né? O que acontece aí, Munari, eu pensei muito sobre isso, tá? Isso aí tem 2 pontos. Um ponto que é totalmente anímico, né? É o Renato tendo ele o protagonismo da estratégia, não fazendo o básico. Começa por aí. Não fazendo o que é básico, o que é normal nesse negócio. Por outro lado, este time, Munari, e aí eu acho que é um estudo legal que tu pode fazer pela tua capacidade de leituras táticas e também de comparações. Para mim, esse time vai montar uma linha de 5, não assim como ele está desenvolvido. Ele monta uma linha de 5 e uma linha de 4, com o Bright White e o Soteldo trocando de lugar ali para respirar um pouco mais. Me conta, Vaguinha, desenrola aí sobre o Valência. Tá na hora dele ir pro banco ou não? Eu entendo que tu sempre defende que não. Mas essa fase, essa desconfiança, esses problemas da vida pessoal que podem estar impactando em campo, fazem com que o Roger talvez tenha que ter essa atitude para dar uma preservada no Valência ou não? Se essa for a justificativa, se o Roger chegar antes do jogo contra o Cruzeiro e disser o seguinte, olha, não dá, o Valência está com alguns problemas, o Valência tem questão física defasada, ele tá sentindo ainda dor no pé, então a gente acha melhor que ele fique de fora desse jogo, que ele espere um pouco até recuperar um pouco mais a sua questão física, mental, seu mental e tal. Se essa for a justificativa, eu aceito de boa, tranquilo, acho que é plausível. Agora, simplesmente chegar e dizer, não, Valência hoje é banco do Inter, vai jogar o Alário. Não tem como. Desculpa, mas não tem como. O Valência é melhor que o Alário. O Borré, como 9 de referência, pode entregar mais que o Ener Valência? Neste momento que o Borré está voltando de lesão, talvez não. Talvez não. A gente precisa recuperar o Valência. Como é que eu vou recuperar o Valência deixando ele no banco de reservas? Talvez possa tirar mais ainda a confiança, né? É mais difícil. O que o centroavante precisa? O centroavante precisa fazer gol para readquirir confiança. Se ele vai ficar no banco, ele não vai fazer gol. Ele vai entrar no segundo tempo, vai ter 15 minutos para virar um jogo, para fazer gol em um jogo.
Então eu não concordo com o Valência indo para o banco de reservas. Não concordo mesmo. Vamos abrir logo o nosso fio, vamos começar a debater, então, o que aconteceu nesse jogo em que o Grêmio não conseguiu, no tempo normal, ficar pelo menos com um empate que dava a classificação e acabou derrotado nos pênaltis, eliminado. Coitadinha da Alice, né? Ele foi lá para ver a apresentação de Baleia e ficou vendo o jogo do Grêmio. Mas não é verdade. Acabaste de dizer. Nem viu o jogo. O primeiro tempo do Grêmio foi um primeiro tempo que o Grêmio tentou propor um jogo físico, me parece, naquele início. Durou 5 minutos a estratégia. Um jogador de outra estirpe, jogador de muito boa qualidade, que conseguiu 4, mas poderia ter vencido com mais tranquilidade. O Grêmio não chuta nem uma bola no gol adversário. Estou dizendo nenhuma bola. O Grêmio não botou o pé dentro da área adversária no primeiro tempo. E a bola chegava aos jogadores de ataque como deveria, com um meio campo um pouco mais esvaziado? A bola não chegava nem nos jogadores de defesa. O Grêmio só tocava na bola quando era tiro de meta. Só que, aí na segunda etapa, Renato muda o time. Renato coloca um jogador que é um escândalo, tá saindo daqui sem ser titular do Grêmio, chamado Gustavo Nunes. Ele é de outra estirpe. Sabe que jogava como titular aqui, tu tem uma sensação de que tá tudo errado. Tá tudo errado. O Gustavo Nunes é o jogador do Grêmio, tirando o Arthur, que acabou indo pro Barcelona e não vingou, o mais promissor desses jogadores vendidos pelo Grêmio é o Gustavo Nunes. Ele é o mais promissor de todos eles. Ele é mais promissor do que o Cebolinha, do que o TT, que tá lá não sei aonde, por mais um erro do Renato, que ele já repetiu lá atrás com o PP. Ele definiu que o Soteldo e o Gustavo Nunes brigavam por posição, porque os dois são do lado esquerdo. E só semana passada... Das coisas que acontecem nos gabinetes, né? O campo sempre mais cedo ou mais tarde, o campo sempre vai responder. O que acontece no Grêmio, sempre que o Renato é treinador, não é nessa passagem, em todas as outras passagens, e é verdade que em 2017, quando o Grêmio foi campeão, o Renato também teve tomadas de decisões que ele matou no peito e ele assumiu e o Grêmio foi campeão. Isso a gente não pode tirar. Mas na maioria das vezes, especialmente nas últimas oportunidades, o que o Renato faz não funciona. O que o Renato faz não dá certo. E são tomadas de decisões que, por vezes, não competem exclusivamente ao Renato. Ou, pelo menos, quando ele toma a decisão e deveria haver equivocada e deveria acontecer uma cobrança, não existe. Porque o Renato é intocável no Grêmio. E isso me parece, sem clubismo algum aqui, isso me parece algo que o Grêmio precisa levar e adotar como medida imediata, pensando no futuro. As coisas não podem ficar, todas elas, nas mãos de uma pessoa, porque essa pessoa é o maior ídolo da história do clube. Muito bem, eu quero aproveitar esse gancho do Vaguinha para a gente entrar no nosso próximo tema, que é justamente esse, decisões do Renato, sobretudo no jogo de ontem. E antes de entrar nesse tema, eu gostaria de propor uma enquete. O que vocês acham? Aqui no nosso chat, o Vaguinha fala de o Renato ser intocável. O que vocês acham? Ontem também o CCD na transmissão da Gaúcha falou de fim de ciclo. Só para quem está chegando agora, está perguntando o que é o negocinho laranja aqui. É o joguinho que eu joguei com o Theo ontem. Pescaria é o nome, tá? Pescaria. Brincamos de pescador, eu e o Theo ontem à noite. Eu acho... Temos corneta em tempo real aqui no programa. Eu acho que o problema da escolha... Tá, deixa eu só dizer, vamos abrir a enquete, então, se o torcedor concorda se é ou não o fim do ciclo do Renato. Essa eliminação da Libertadores faz com que esteja se aproximando o fim da era Renato, agora em 2024, ou se ele deve ficar em 2025. Vamos abrir essa pergunta aqui no nosso chat, vamos esperar a participação do torcedor. Enquanto isso, abre o fio aí para a gente debater as decisões do Renato. Ele escalou um time com esquema inédito, que tem 3 zagueiros e um centroavante. Menos de 30 minutos ali já tinha os 2 gols, né, sofridos, marcados pelo Fluminense. O Grêmio... Onde errou o Renato? Desliga esse troço aí, o barulhão que faz isso aí, cara. O troço tira a atenção do cara, velho. As decisões... Porra, que troço chato, velho. A gente falou ontem aqui, né, que esse time que ia a campo era um time que não era pra ficar com a bola.
Esse time, a única ideia que esse time podia ter era tentar defender e sair rápido em contra-ataque. Só que nem defender bem o Grêmio defendeu. O Renato adotou uma estratégia que, por exemplo, o Arias, que partia do lado direito do Fluminense, tinha uma marcação do Kahneman individual. Então, onde o Arias voltava para receber bola do André, do Martinelli recuado, e estava lá o Kahneman, que nem um maluco, correndo atrás dele no campo. Então, primeiro que o Grêmio não foi uma linha de 5 por isso, porque muitas vezes o Kahneman abandonava essa linha para perseguir o Arias. O Grêmio não foi organizado, porque mesmo marcado pelo Kahneman, o Arias foi o melhor em campo. O Arias com a opção do meio campo. Mas assim, se tu vai jogar entregando a bola pro teu adversário no teu campo, tu vai ter muitos cruzamentos a mexer. E alguém vai dizer, mas ele ficou com medo de desorganizar o time naquele momento. Primeiro, era mais um grande erro, porque o Renato nos últimos tempos veio dar aula, né? Não, eu vou dar aula para vocês, explicar tática e tal. E uma das aulas que ele deu é que Monsalve e Cristaldo não poderiam jogar juntos. 2 meias, O Grêmio... Deixa eu só completar isso, porque isso é... O Monsalve e o Cristal não poderiam jogar juntos. Porque senão o Monsalve ia ter que jogar pelo lado, no lugar do Pavon, acompanhando o Zé Rafael, o Scarpa e o Rafael Veiga. O Jesus acomodou Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, 3 meias. Então ele pode dar aula para a imprensa, ele sabe mais que a imprensa. Mas ele pode aprender com outros treinadores que usam 2, 3 meias e ele não, achou que não dava, que não era possível. Eu vou com os nossos consagrados para a gente falar um pouquinho mais da volta de D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do Internacional. Retorna ao clube agora com uma posição diferente, né, Vaguinha? Como é que vai ser assim a atuação do D'Alessandro nessa posição de diretor executivo? Então, o André Mazzucco, que vai ser o diretor executivo próximo à direção, tá? Desculpa, executivo é o Mazzucco, né? O D'Alessandro é esportivo. Isso, diretor esportivo. Então, o Mazzucco cuidando de questões burocráticas, de contratações, e o D'Alessandro mais perto do campo, né? Auxiliando ali o Roger, conversando com o elenco, né? O elo, direção, campo. Direção, comissão técnica, né? O D'Alessandro, apesar da passagem que teve pelo Cruzeiro, é inexperiente ainda, né, nesta função, mas ele conhece o Inter. E é isso que importa. Ele conhece a importância, o peso que tem essa camisa do Internacional. E eu acho que ele tem uma primeira missão. A primeira missão do D'Alessandro, e eu não tenho pretensão nenhuma de estar aqui ensinando o D'Alessandro, né, obviamente, mas eu acho que a primeira missão, a primeira tarefa dele é identificar, conversar e identificar depois quem é que está afim do esquema. O Inter tem 18 jogos para fazer na temporada, é pouco se a gente analisar o calendário lotado de outros clubes, e ele tem que identificar quem é que está afim, quem é que está com a cabeça no Inter. Porque ele sabe a importância que tem isso, da identificação dos profissionais de campo com o Esporte Clube Internacional. Então, para mim, essa é a primeira missão, e o D'Alessandro, eu acho que já vai começar a trabalhar. A apresentação oficial é na segunda-feira, com o retorno ao CT Parque Gigante, mas eu acho que ele já começa a trabalhar e começar a identificar essas situações. Tu vê que aparecem aí as imagens da despedida do D'Alessandro, né? Aquele jogo contra o Fortaleza, que foi algo organizado, uma grande festa no Beira-Rio. E aí aparece ali, o treinador nesse jogo foi Cauã de Almeida. Interino, porque o Inter tinha demitido o Medina e ainda foi antes da chegada do Mano. Então o D'Alessandro saiu do Inter nesse ambiente que ele está chegando, né? De um clube que está sempre em transição, né? Está toda hora recomeçando um trabalho, terminando um trabalho, não consegue dar sequência a nada. E essa é a missão dele, é colaborar para que o Inter finalmente consiga ter um trabalho longo para conseguir resultado. É mais fácil conseguir resultado se conseguir um trabalho longo, se fortalecer esse trabalho. E essa parte do Davi é muito importante, que é a questão que faz muito a gestão de elenco, né? Que foi algo que foi uma das falhas no trabalho do Cudê e do Magrão, porque justificou a direção que os problemas de jogadores e comissão técnica, relacionamento, foi determinante para romper o trabalho. Então, o trabalho do Davi é tentar evitar que isso aconteça com o Roger, para ajudar nessa relação, para que o Roger possa se preocupar só com o campo. Hoje o Vaguinha toca num ponto que para mim é prático, que é identificar quem quer ou quem não quer. E me parece que tem um ponto aí que é muito importante, que é tu dar corpo a um ambiente relacionando com o torcedor. O torcedor do Inter largou, né? Não tem uma identificação no Inter. E com o D'Alessandro,
o torcedor retoma alguém que... Então tem um fator anímico junto ao torcedor. Já com a esperança de que possa ir mais gente ao estádio no domingo contra o Cruzeiro. Né? Porque o D'Alessandro representa esse elo. A atual diretoria do Inter e os jogadores do Inter, eu sempre pergunto qual é o grande ídolo desse time do Inter. E a resposta normalmente do Colorado para mim é o Rocher. O Rocher chegou há 7, 8 meses. Não, chegou um pouco mais, chegou em outubro do ano passado. 1 ano. Esse é o ídolo do Inter hoje. Então tu coloca agora uma figura. A comparação não é perfeita, mas serve. É o efeito Renato no ambiente do Grêmio, o Inter coloca no ambiente do Inter. Imagina o estádio, gente. O estádio, ele não vai ter luz elétrica além da luz do gerador. O gerador. Gerador é o que tu faz um evento. E usa, né? E Contrata. Exatamente. Cara, é um negócio surreal. É. Lembrando que a Arena tem, no dia 12 de outubro, um show e que tá vendendo, ontem mesmo eu tive a oportunidade de ver, que tá vendendo ingressos para um show do Caetano e da Maria Bethânia. No gramado. Um mês depois, e tem, até é bom abrir para mostrar, e tem Gold, que é uma cadeira que não está sendo usada agora, as cadeiras inferiores, as cadeiras que é o show, superiores, 12 de outubro. Só dê uma olhada se é 12 Só ou 11. para ver os 12 de jogos do outubro, Grêmio. É isso aí. 12 de outubro, tá? E tem pista premium e pista que são rigorosamente no gramado. No gramado. Não, é interessante isso que tu tá falando, porque assim, ó, depois do Atlético Mineiro, o Grêmio volta a jogar na Arena contra o Flamengo 22 de setembro. E aí depois joga dia 5 de outubro contra o Fortaleza. Se a Arena vai ter toda essa estrutura para um show dia 12, quer dizer que esse jogo dia 5 de outubro contra o Fortaleza tem que ser capacidade máxima. Né? Porque não pode ter o estádio só funcionar para show, não funcionar para jogo, né? Sim. Então, esse cenário aí de uma arena reduzida é só para 2 jogos. Atlético agora com 12 mil e depois o Flamengo, imagino que pelo tempo de 20 dias depois, 22 dias depois do Atlético, já com um público maior, e já o terceiro contra o Fortaleza, daí sim a casa é numa situação normal. Se vai ter show, dá para ter jogo, né? Eu sou fã do Ener Valencia. Sim. Sou fã do Ener Valencia. Acho o Valencia um centroavante acima da média, tá? Que teria tudo para fazer história no Inter. Se o time funcionar sem o Ener Valencia, Não, tá tudo bem. eu quero que o tem time funcionar. funcione. Acabou o Só debate, que assim, entendeu? hoje o Valência não sai do time para entrar o Borré. O Valência sai do time para ficar o Bruno Tabata. É isso? Negativo. Não, é isso? Negativo. É isso. Negativo. Porque contra o Palmeiras não começou Negativo. o Gabriel Carvalho na direita, Não. o Borré por dentro, Tô te o Wesley falando- na esquerda e a Valência de centroavante. Tô te falando que mudou Qual é a a lógica. diferença? O Borré volta e para não tirar o Tabata saiu com a Valência. Mudou a lógica, Munari. Mudou a lógica. Vai jogar. Onde é que o Borré joga mais? Dentro da área. Vai jogar o Borré dentro da área. Valência tá mal, senta no banco. É isso. Tem um negócio que é o seguinte, não precisamos concordar sempre. É o tempo. Né? Tem o tempo Também também. tem o tempo. Eu tô muito... Não entendi por que não muito. entramos com É, os cartões. Eu tô muito conservadora com os cartões, é isso, eu tô deixando o jogo rolar, essa minha função aqui, né, de árbitra, né, do programa, ela tá sendo um pouquinho mais, assim, daquela que gosta de ver a bola rolando, mas às vezes passa do ponto, né?